Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de mais um caso de uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular que está lutando para conseguir manter a igreja por via judicial. Então ontem eu já postei de uma pastora que inclusive foi expulsa, está começando um projeto do zero. E hoje a gente vai falar de um outro caso que é muito semelhante. Se você questionar o sistema, eles querem tomar de você. Então fica nesse vídeo até o final para você poder entender o relato. Eu vou deixar o link completo da entrevista da pastora aqui nos comentários. Ela deu uma entrevista lá no canal do Israel Nascimento, então entra lá para você poder ver na íntegra. Aqui eu peguei só alguns trechos que eu considero que é muito importante. E o papel desse canal é fazer separação do que é ovelha e do que é do job. Tem muito lugar que está prostituindo o evangelho por aí. Então quem quer desculpa para sair da igreja, não vai ser nesse canal que vai encontrar. Porque aqui, na verdade, a gente quer separar o que é bode do que é ovelha, ok? E no final de semana, no domingo, eu vou fazer uma análise da participação do pastor Flávio Amaral no canal Arquivo Estranho. Então ele teve recentemente, foi uma live aí de quase 4 horas. O canal do Arquivo Estranho está chamando as pessoas de todos os lados para poder dar os seus depoimentos. Então essa última participação do Flávio Amaral levou quase 4 horas. Eu fiz uma análise da ida da esposa dele, da Andréia, e agora eu vou fazer uma dele no domingo. Então se você quiser participar aqui ao vivo, a gente vai debater sobre os vídeos que eu trouxe durante a semana. E se você quiser estar mais próximo, é só se inscrever aqui no canal e participar lá e dar a sua opinião e a gente interage junto, beleza? Começaram a se tornar públicos. Muito a minha vida e acredito que a vida de muitos pastores da igreja do Evangelho Quadrangular, né? Então, daí, o que aconteceu? Os escândalos começaram a se tornar públicos, né? Na realidade, já há boatos de muito tempo. Eu comentei até isso no programa da cidade que me chamaram para falar, né? Mas a gente nunca tinha certeza, né? A gente ficava na dúvida. Mas hoje em dia, com os meios de comunicação, né, principalmente as redes sociais, né, foi o que eu repito de novo, a pessoa fica na ignorância se ela quiser. Porque é só ela sentar e pesquisar, né? E vai aparecer tudo, né? Tudo o que está acontecendo, não precisa... tem gente que às vezes duvida da gente, acha que a gente está mentindo, acha que a gente está querendo escandalizar a igreja, que a gente está querendo derrubar a igreja. Não é isso, né? A gente só está clamando pela justiça. Acho que a gente está querendo escandalizar a igreja, que a gente está querendo derrubar a igreja. Não é isso, né? A gente só está clamando pela justiça. E eu comecei a questionar as coisas, sabe? Inclusive em lives que o Mário de Oliveira fazia, porque ele tem o hábito de fazer isso, né? Pessoal, toda a igreja que tem um líder manipulador, ele não gosta de ser questionado. Você começa a fazer algumas perguntas, principalmente perguntas que vai colocar ele em xeque. Em muitos casos, a forma que tem é o quê? É vir na ameaça, é vir com violência pra cima de você, é escantear você, até às vezes pedir para que outras pessoas nem interajam com você, porque você começa a se tornar uma ameaça, pelo simples fato de você fazer algumas perguntas. E eu já passei por isso, hein? E o que ela tá falando é justamente o papel desse canal. Se na década de 90, virada dos anos 2000, era difícil você ter acesso a algumas informações, muitas coisas ficavam ali nos bastidores, hoje em dia o pessoal traz à luz. Então por isso que eu falo, pastor que é honesto, liderança que é honesta, não vai aparecer aqui nesse canal, porque esses vão continuar fazendo um bom trabalho. O problema é que geralmente na cúpula das igrejas, quem tá ali dominando, quem tá ali ordenando as coisas, é tudo gente que tá enrolado. Inclusive, tem gente aí dentro dessa denominação que a pastora tá falando, que tinha festa parecida com a do Pedire. Agora ela vai falar sobre as questões das taxas. Então você vai ver que no estatuto tá 13%. Só que no período do C19, eles enviaram uma proposta de aumento durante o período em que as pessoas às vezes não estavam conseguindo sair para trabalhar, gente que perdeu o emprego. Qual que foi a brilhante ideia da diretoria? Vamos aumentar a taxa. E tem lugares que chega a 30% até 40%, ela fala na entrevista. Aí eu sei que vai vir aquele gado defensor, mas no estatuto tá 13. Então tá 13 lá no estatuto, mas aí tem mais um X que é do aniversário de não sei quem, mais um X que é de um evento, mais um X de uma convenção, mais um X do credenciamento. Aí quando você somar tudo, dá mais de 20, 30, 40% a depender da região. E aí se você olhar no estatuto, mas no estatuto só tá 13. E goela abaixo, né? O que, por exemplo, pastora? Por exemplo, né? Uma das coisas, né? O estatuto da igreja prevê que as taxas são 13%. 13? 13, que já é bastante. 13, sim. Porque você pensa bem, né? Uma igreja que nem é o caso da minha, que é uma igreja carente, uma igreja que está começando, está pagando terreno, está construindo, está fazendo um monte de coisa, né? Tem um povo carente também, a gente precisa trabalhar com ação social, tudo. A gente deveria ser ajudado. Mas a gente não é ajudado.
Já desde o início que você começa, né? E eu tenho como provar isso, né? Desde o início que você começa, você tem que pagar taxa para eles, sabe? Independente se você está pagando aluguel, né, ou coisa assim, né? Pessoal, eu nem sou contra ter a taxa dos 13%, 15% ou que fosse 20% determinado ali. Desde que realmente houvesse o suporte. Mais lá na frente você vai ver que igrejas como a dela, que era a igreja de madeira, que não tinha um retorno da igreja estadual, nacional, estava tendo que enviar dinheiro para poder construir igreja em cidades turísticas. Então quem estava financiando a construção de templos em lugares turísticos, que era a proposta do presidente do MO, estava saindo de igrejinha de bairro, de 100 membros, de 50 membros, 150 membros, tá afiliado? Vai ter que pagar. E aí depois lá na frente você vai ver ela falando que o telhado da igreja ficou todo condenado por causa de uma chuva de granizo que teve lá no Paraná, pediu ajuda, você vai ver qual que foi a ajuda que ela recebeu. Então, mas tudo bem, né? O estatuto era 13%, beleza. Mas aí eles começaram a aumentar essas taxas, sabe? E sem consultar os pastores, né? Eu me lembro que numa das reuniões da nossa região, né, até o nosso coordenador falou, sabe? Disse assim, que eles estão pensando, sabe, em aumentar as taxas, mais 3%, né, pensando nas igrejas lá do interior que precisam, não sei o quê. E isso foi na pandemia, bem meio de 2020, 2021, início, mas foi bem na pandemia, naquela época assim que estava terrível, que as igrejas não conseguiam fazer culto, que pelo menos nós respeitamos aqui no Paraná, né, as determinação que a saúde dava, que a gente não podia estar se reunindo, né, que tinha limitação, né, quando fosse fazer um culto, a gente seguia na risca. E muitas pessoas ficaram amedrontadas, porque realmente foi terrível aquele período, né, muita gente morrendo, e elas não iam na igreja, e muitos ficaram desempregados, e as pessoas começaram a passar dificuldades financeiras, que todo mundo lembra disso, né? As igrejas também, igualmente, sabe? Também começaram a passar dificuldade. Sim. Daí eu questionei, falei assim, mas justamente agora que a gente está passando dificuldade, o povo está passando dificuldade, vocês vão aumentar a taxa, isso não está certo, eu falei assim. E outra, né, tem pastores aí que malemar tá conseguindo pagar aluguel, porque tem pastor que às vezes paga o aluguel do salão. Você que vem aqui e fica, mas eu amo minha quadrangular. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você precisou de alguma ajuda, você estava com dificuldade de poder pagar, às vezes, o terreno da igreja que vocês compraram, ou até mesmo o aluguel, durante esse período da pandemia, você recebeu alguma ajuda do estadual ou do nacional? Melhor, alguém te perguntou se você estava conseguindo honrar com os seus compromissos? Água, luz, telefone, internet. Horrível, né? Parece que meus olhos espirituais começaram a se abrir, assim, né? De ver assim que não era amor às almas, eles não estavam preocupados com as almas, né? O negócio era caixa mesmo, né? Era dinheiro, né? Eu comecei a ficar muito triste, sabe? Comecei a ficar até com... Claro que você fica triste, porque geralmente quando as pessoas começam até no trabalho, na obra, a pessoa tá com aquele coração, não, que vamos ganhar alma, você tem que assinar aqui, pronto, eu vou assinar, e aí depois quando você começa a se envolver, você fala, opa, calma aí, o negócio, pra eles lá em cima, é dinheiro, é número, é patrimônio, conseguiu comprar terreno, não conseguiu, quantas pessoas participou do culto, pegou a oferta, não pegou a oferta. Então muitas das pessoas, depois quando começa a ter contato realmente com o sistema, fala, é totalmente diferente daquilo que me falaram quando eu aceitei Jesus lá atrás. Então por isso que eu quero que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está querendo fazer uma faculdade de teologia ou está querendo fazer o próprio ITQ aí da quadrangular e tal. Manda para ele. Eu não quero que você desanime ele. Eu só quero que a pessoa não entre desavisada. Porque a pessoa começa ali no ministério, beleza, vamos ganhar alma, vamos com isso, vamos para aquilo. Aí daqui a pouco quando ela começa a ser questionada de algumas coisas, ela fala, calma aí. Parece que eles não estão preocupados com a igreja. Eles estão preocupados com os números, com as cifras. E aí é onde muita gente começa a ficar chateado. Por isso que o papel desse canal é isso, é te alertar. Já entra sabendo que vai ser... O funcionário da região me mandou uma mensagem, né? Dizendo assim, que tinha um boleto de pendência. Eu falei assim, como assim? Eu já paguei todas as taxas, já mandei os relatórios, já fiz tudo, que pendência que tem, né? Eu falei, daquela oferta. E eu falei assim, que oferta? Era a oferta que o abençoado Mário Oliveira tinha feito, né? E eu não estou mentindo isso. Os pastores que ouvirem o programa, eles vão confirmar nos comentários, tenho certeza, sabe? A ideia dele era construir megas igrejas em lugares turísticos no Brasil, sabe? Ele citou um dos lugares, Balneário Camboriú, sabe? Daí eu falei assim, nossa, que bonito, né? Que legal, né?
as igrejas aí do interior, né, de comunidade pobre, passando dificuldade, passando necessidade, tem que tirar deles o dinheiro deles e mandar para que o Mário de Oliveira construa megas igrejas, com certeza para pôr algum amigo dele, né? Pessoal, você vai ver mais na frente ela falando que teve taxa que foi cobrada para essa ideia aí de construir outros templos em lugares turísticos, que até criança tinha que pagar. Você tinha que enviar o relatório da igreja, do culto de Santa Sé, enfim, que seja. E os pastores, quem tivesse ali que fosse cadastrado pastor, tinha que pagar uma tarifa de 120, se eu não estiver enganado, tinha que pagar uma tarifa de mais de 100 reais e por cabeça 12 reais, incluindo crianças. Era no culto de Santa Ceia, o pastor tinha que dar 120 reais e cada membro da igreja tinha que dar 12 reais. Inclusive as crianças que estivessem no culto. Então eles iam cobrar pelo movimento diário de culto, que a gente faz um relatório diário, sabe? Uhum. Do culto de Santa Ceia, eles iam fazer isso, sabe? Nossa, sabe? Daí eu contei até 10, porque eu não ia brigar com ele, porque ele por cabeça, né? Pessoal, por isso que já chegou o meu conhecimento, que tem igrejas da Quadrangular no Brasil, que tá fazendo um relatório um bocado maquiado, justamente por causa dessas cobranças aí. Então já recebi de pessoas, Nick, aqui a gente tá fazendo assim, ó. Se entra X a gente coloca Y, se vem 500 a gente coloca 300. É você que vai dizer se está certo ou está errado, mas tem gente tentando dar seus pulos para poder fugir disso daí. E eu até, de vez em quando, eu mando mensagem sempre pra ela, eu converso com ela, eu falei pra ela que ela tinha que fazer, assim, até uma série, sabe? Contando tudo, porque ela tem foto, ela tem prova de todas as coisas, né? Ela posta algumas coisas, né? Postou já a foto dele abraçado com ela, que aquilo me chocou, né? Ela com 14 anos, uma criança, né? Tinha até o corpo de criança ainda, né? Ela postou uma foto que eles estão numa mesa, né? Cheio de bebida alcoólica, né? E dela relatou, né? Até no seu programa, fatos de ter até orgias, né? Na chácara do Bonito lá. E a gente saber que parte desses gastos dele aí, né? Ou todo o gasto, vai saber, né? É dinheiro das taxas, né? De todas as igrejas. Pessoal, aqui ela tá falando do caso da Bia, que é aquela menina que sofreu, você já entendeu o que eu tô querendo dizer, e ela veio, inclusive tem vídeo dela aqui no canal, ela falando um pouco sobre a questão, e essa menina tem fotos, tem as coisas tudo, ela fala como que era, com requintes de detalhes, o apartamento funcional do MO, quando ele era político, e ela fala sobre festinhas que tinha a lá pedirem, festinhas e orgias. Por isso que tem gente que fica triste comigo, mas eu falo, durante todo esse período eleitoral, durante o período do C19, um monte de pastor começou aí se enveredar para um lado ou para o outro da política, e eu ouvi falar de pastor que mandou membros ir para a porta de quartel, porque vão mudar o Brasil, vão para isso, vão para aquilo, e olha a ditadura que a Quadrangular está vivendo, e o pessoal tem medo de colocar a cara para bater, tem medo de ir lá cobrar. Então tem pastor, olha pra você ver que absurdo, tem pastor que tá preocupado com o ministro do STF, tem pastor no Brasil que tá preocupado com Elon Musk, com Trump, e o pau quebrando dentro da sua igreja, o dinheiro de taxa indo pra mão aí de diretoria, que tem diretores que estão fazendo festinhas regadas à orgia e à cachaça e por aí afora, e com isso eles não estão preocupados, mas eles estão preocupados com o Elon Musk, eles estão preocupados com a super tarifa, com a tarifação de 50% do Trump. Eu não tô falando que você não tem que se preocupar com outras coisas, mas o pau tá quebrando dentro da sua casa, tá pegando fogo dentro da sua casa, e você tá preocupado com a sua vizinha que tá discutindo com o marido. Falou, meu senhor, calma aí, sua casa tá pegando fogo. Você tá preocupado com a vizinha que tá quebrando o pau com o marido que chegou cheio da maropeia? Por favor, né? O esquema que eles usam, né? A palavra que eles usam. Que se a gente falar, é que a gente vai escandalizar, né? Eles falam isso, né? Se você contar a verdade, você vai escandalizar o povo. E daí, tipo assim, se o povo sair da igreja, a culpa é sua. Não é de quem dá o escândalo. É de quem denuncia o que tá errado, né? Que é o que acontece aqui com esse canal. Tem gente que fala, Nick, mas você fazendo essas coisas, você tá trazendo escândalo. Não. Aqui a gente já tá ajudando já a separar o que é bode do que é ovelha. Quando alguém falar, eu sou de Deus, você fala, deixa eu dar uma olhadinha nos frutos. Esses frutos que você tá dando aí, né, não é fruto de convertido, não. Essas conversas suas aí, não é conversa de quem é de Deus, não. E aí eles começam a fazer terrorismo na cabeça das pessoas, que é,
tá acontecendo patifaria, papagaiada, mas não fala nada, senão vai trazer escândalo. Olha, cuidado, né? Você vai se levantar contra o ungido de Deus, né? Vem com essas coisas só para poder colocar um peso, um fardo em cima do povo. Aí o povo tem que ouvir, e ficar tudo caladinho. Aqui nesse canal não. Pra incauto, tudo bem. Olha o vídeo que eu soltei do Júnior Trovão lá, do Pastor Trovoada, do Pastor Relâmpago. Fica pregando santidade, os outros ficam até com medo de sair em festinha dos parentes por causa das músicas que toca e tal, enquanto ele tava lá no casamento de um funkeiro que, se os anjos aparecessem lá, ia aparecer a segunda temporada de Sodoma e Gomorra. Enfim, é muita hipocrisia. Então aqui a gente vai pra cima mesmo, e é desses assim, dos de cima, porque bater em ovelha já tem muita gente que faz por aí. Beleza? Se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve, dá uma força pra gente. A gente quer chegar nos 2.000 inscritos, eu preciso da sua ajuda. E lembrando, domingo vai ter uma live e a gente vai falar um resumo de tudo que aconteceu aqui durante a semana, e a gente vai falar do caso do Flávio do LPD. Beleza? Deus te abençoe, abençoe sua família. Vamos que vamos. Fui!